Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui. É uma enorme satisfação nós termos mais um ano de um evento que já se tornou um marco na discussão de aspectos jurídicos, especialmente processuais, na área de propriedade intelectual. São sempre temas extremamente relevantes e extremamente importantes que estão na vanguarda da discussão. O Rio de Janeiro, em especial, tem um papel muito importante nessa área da intersecção entre a propriedade intelectual e o processo civil, por isso que o nosso evento é sempre tão concorrido. Nós estamos aí com 220 inscritos, muitos inscritos online, então o evento é um evento híbrido de grande sucesso, de grande repercussão. Eu queria agradecer especialmente ao desembargador Alexandre Câmara pela coordenação científica e o Dr. Marcelo Mazzola pela coordenação acadêmica. Eu acho que já é um marco na nossa tradição aqui jurídica no Rio de Janeiro esse evento, e os dois em especial atuando na coordenação desse seminário. O Rio de Janeiro, só falar muito rápido, o Rio de Janeiro se tornou um foro extremamente relevante para a propriedade intelectual no Brasil. É aqui do Rio de Janeiro que se propagam todas as teses para o resto do Brasil, e é aqui no Rio de Janeiro que estão se formando decisões judiciais na propriedade intelectual que acabam tendo um reflexo internacional. Nós temos na Justiça Federal do Rio de Janeiro as varas e as turmas especializadas em propriedade intelectual, cujas decisões são acompanhadas mundialmente, porque tem um reflexo muito importante no desenvolvimento de matérias críticas da propriedade intelectual. E no Foro Civil do Rio de Janeiro vem também se formando um conjunto de jurisprudência e de casos que são casos globais. Especialmente a gente pode mencionar os casos CEP, que são das patentes essenciais, e que as decisões que ocorrem no Rio de Janeiro primeiro, o Rio de Janeiro tem se tornado um foro estratégico dos conflitos globais. Então, as empresas hoje que têm uma necessidade de proteção de propriedade intelectual, especialmente na área de patente, em vários países do mundo, acabam também selecionando o Brasil e o Rio de Janeiro em particular para a discussão dessas matérias. Então, o Rio ganha uma importância internacional na definição dessas questões. E eu acho que nós vamos estar na vanguarda, realmente, da finalização, ou pelo menos da evolução jurisprudencial nessa área. Então, eu queria só proferir essas rápidas palavras a todos, dar bom dia e desejar um excelente evento, já passando a palavra para o nosso presidente do IDS, o Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado, Henrique. Obrigado, Luiz Henrique. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Fonteles, sou o diretor executivo do IDS, o Instituto Dahnemann Simpson, que vem a ser o braço acadêmico do escritório Dahnemann. O IDS foi fundado no ano de 2000 e tem a missão básica de propagar, disseminar o conhecimento de propriedade intelectual no Brasil e do Brasil para o exterior. A gente produz muito conteúdo, são 2 posts, no mínimo, semanais sobre o que está acontecendo de quente na propriedade intelectual no Brasil e no mundo, que a gente publica nas redes sociais. Organizamos, no mínimo, um webinar por mês para disseminar conhecimento, não só aqui, mais uma vez, para a comunidade brasileira, mas principalmente para informar ao mundo o que vem acontecendo aqui na propriedade intelectual aqui no Brasil, em termos de legislação, de decisões judiciais, além de organizar, evidentemente, cursos in-house dentro de empresas e seminários como esse. Esse evento aqui, o seminário interdisciplinar de processo civil e propriedade intelectual, é um dos eventos que mais nos orgulha. Como o Luiz Henrique já mencionou, realmente a gente vem conseguindo reunir aqui alguns dos expoentes do poder judiciário para debater a propriedade intelectual, para formar opinião ou para debater sobre questões jurídicas ainda não
consolidadas e, claro, formar opinião e tentar propagar um pouco da importância da propriedade intelectual, dos grandes conflitos que a gente vive atualmente. Hoje não será diferente, agradeço imensamente ao professor Alexandre Câmara por reunir esse grupo tão seleto de palestrantes. Agradeço também ao Marcelo Mazzola pela coordenação acadêmica desse evento, junto com a coordenação científica do professor Alexandre Câmara. E já passo a palavra para a nossa coordenadora acadêmica, a mente brilhante por trás de todo o IDS, Patrícia Porto, que vai nos falar um pouquinho sobre o programa de hoje e sobre os nossos ilustres convidados. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Bom dia, agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos ilustres membros dos painéis, dos palestrantes, e é uma honra ajudar aqui na organização desse evento. Então, começando o primeiro painel, né, nós teremos como moderador o Eduardo da Gama Júnior. Esse painel vai abordar questões controvertidas envolvendo a tutela provisória. Tá? Nesse painel teremos 3 palestras, né? A do professor Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro, que falará sobre se é possível interpor recurso especial contra decisões envolvendo tutela provisória, limites e possibilidades, à luz da súmula 735 do STF. Em seguida, né, teremos a palestra do juiz Antônio Aurélio Abirrâmia Duarte, abordando os temas das tutelas provisórias contra plataformas de comunicação e redes sociais. Na sequência, por fim, teremos a palestra da desembargadora Natasha Nascimento Gomes Toches de Gonçalves de Oliveira, que versará sobre a execução da multa por descumprimento da tutela provisória e o recente entendimento do STJ. E aí, às 11 horas, nós teremos um pequeno coffee break de 15 minutos e retornaremos 11h15 para o segundo painel, moderado por Joaquim Eugênio Goulart, que falará sobre temas atuais e repercussões práticas. Nesse painel, nós teremos como palestrantes Maria Isabel Castro Bingeman, discutindo as novas regras do foro de eleição e seus impactos nos contratos empresariais. Também a palestra do juiz do TJRJ Gustavo Quintanilha Teles Menezes, falando sobre a cooperação judiciária no âmbito das perspectivas e possibilidades de casos concretos. Finalizando esse painel, né, com a palestra do desembargador do TJRJ, Ricardo Alberto Pereira, abordando temas intervenção do amicus curiae, quando, como e por quê. Nós também teremos, ao 12h15, a palestra de encerramento com o coordenador científico do evento e o coordenador acadêmico moderando, o professor Alexandre Câmara e o professor Marcelo Mazzola. O desembargador Alexandre Câmara vai falar sobre a formação de precedentes e a afetação de casos no âmbito da propriedade industrial. E assim encerramos o nosso evento. Agora, por favor, eu chamo o Eduardo para o primeiro painel e agradeço a todos. Obrigado. Tenho a sorte de moderar sobre um tema que para mim é um dos mais interessantes na área de processo civil, que são as tutelas provisórias. Aliás, o Rio de Janeiro virou um lugar que é um hotspot, que é como os estrangeiros gostam de chamar, na área de propriedade industrial, especialmente nas ações de patente, como bem falou o Luiz Henrique, por conta da questão das tutelas provisórias. E vamos começar pelo primeiro tema, tá, que vai ser falado pelo Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro, que é a questão da possibilidade de interpor recursos especiais em decisões envolvendo tutelas provisórias e a questão da súmula 735, que é uma discussão extremamente interessante, que é justamente a súmula que fala que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Ou seja, tem uma tensão aí de quando se recorre especial ou extraordinário para tribunais superiores, como é que fica a questão da liminar, como é que fica a discussão, e o Rodrigo vai falar sobre isso. O Rodrigo é sócio do escritório Rodrigo Pinheiro Advogados, é professor do curso de graduação em Direito do IDP, em Brasília, é mestre especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e é coautor do livro Código de Processo Civil Anotado. Tá? Por favor, Rodrigo.
Muito bom dia a todos e a todas. É um grande prazer e uma honra participar desse evento, né? Retornar ao Rio de Janeiro depois de bastante tempo e ser convidado para participar deste quarto seminário. Participei dos outros 3 como ouvinte e retornar como palestrante é sempre bastante interessante, tá? Queria parabenizar Marcelo Mazzola, desembargador Alexandre Câmara pela organização, parabenizar a todos pela organização do evento, e é uma grande honra falar em primeiro lugar nesse evento, inclusive, né? O meu tema, quando me foi confiado este tema, eu confesso que eu falei, poxa, o pessoal realmente quer me ver no Rio de Janeiro, vai ser uma palestra extremamente breve, porque eu vou responder a pergunta não cabe, súmula 735, e vamos para a próxima, desembargadora Natasha, juiz Antônio Aurélio, vão ser muito mais interessantes as palestras deles, né? Então vamos responder assim, terminar minha palestra e vamos para a próxima. Mas na verdade, esse tema me colocou a pensar sobre algumas outras questões, e eu acho que são elas que talvez sejam de interesse aqui para a gente, muito mais do que responder, provocar algum tipo de reflexão, tá? Súmula 735, como disse o Eduardo, súmula 735 veda o cabimento, na verdade, a admissibilidade de julgamento de mérito do recurso especial quando houver o deferimento de uma medida liminar, tá? E é interessante observar, essa súmula é uma súmula de 2003, né? É interessante observar os precedentes que deram origem a essa súmula para identificar exatamente qual é a ratio, né? Qual é o motivo de se afirmar que não cabe recurso especial, ou na verdade não cabe recurso extraordinário, porque é uma súmula do Supremo, mas ela é aplicada, obviamente, para o STJ, né? E seria interessante exatamente identificar qual é a ratio dessa tese, né? Qual é exatamente o motivo pelo qual se afirma que não cabe. E o grande motivo que se encontra, né, neste enunciado de súmula é que a decisão, o acórdão que defere ou indefere, na verdade serve para as duas vias, o acórdão que defere ou indefere uma medida liminar, ele não teria o caráter da definitividade, né? Seria uma decisão tomada em cognição sumária, não haveria ali causa decidida, questão decidida em última análise, então não haveria o pressuposto constitucional de admissibilidade desse recurso especial, desse recurso extraordinário, né? Então essa seria a primeira ou o grande fundamento desta razão de decidir seria a não definitividade e a sumariedade dessa cognição. E aí a gente observa, né, que de 2003 para cá, muito obrigado. Exatamente. O que a gente observa é que de 2003 para cá, a jurisprudência, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no STJ, ela tem flexibilizado a admissibilidade para passar ao julgamento de mérito de recursos que tratem desse tema, né? Mas, sempre em caráter muito excepcional, é até difícil encontrar julgados que passam ao exame do mérito de recursos que versem sobre tutela provisória. E 2, desde que algumas condicionantes, alguns requisitos sejam observados. Tá? E é isso que eu vou tentar aqui trabalhar com vocês. Primeiro deles, para que a gente comece a discutir que isso seja uma questão, né, a gente precisa de uma conjunção de fatores aí temporais, né? Porque de nada vai adiantar, né, esse recurso especial quando for o momento do seu julgamento no Superior Tribunal de Justiça, de nada adiantará esse recurso especial ser julgado se já houver sentença de mérito em primeiro grau. Há um posicionamento bastante consolidado do STJ no sentido de que a prolação da sentença ela esvazia, né, a cognição que seria ou que foi exercida na tutela provisória. Então, a absorção total, não haveria mais por que julgar esse recurso especial, e eu cito um precedente justamente da Corte Especial nesse sentido. Então, para a gente começar a ter essa discussão, a ter esse debate, e, consequentemente, interesse recursal, utilidade, né, de esse recurso especial vir a ser examinado, a gente precisa conciliar, em primeiro lugar, um processo mais moroso em primeiro grau de jurisdição e um julgamento dos recursos bem rápido, para que haja essa conjunção de tempo,
né, para que quando o STJ passe a examinar esse recurso especial que versa sobre a tutela provisória, não haja sentença ainda, né? Então, primeiro grau de jurisdição tem que ser moroso, para que a gente tenha essa conjunção, né? O segundo grau, ser célere, julgar o agravo de instrumento bem rapidamente, e o STJ ser célere. E aí vem um dos grandes problemas que a gente tem, porque há gabinetes no STJ, né, passei 7 anos lá na assessoria, há gabinetes no STJ com 15 mil processos, né, ao passo que há gabinetes com 3 mil processos. Né, então essa celeridade que se espera no exame do recurso especial vai variar muito de onde este processo vier a ser distribuído. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, né, que a gente precisa observar é justamente o seguinte. Para que a gente escape da ratio da súmula 735, a gente não pode levar para o recurso especial a discussão sobre o direito material. Né? O direito material, de fato, e aí há uma razão correta na súmula 735, o direito material ele não está sendo julgado com definitividade, com cognição profunda. Né, definitiva. Então, a nossa discussão no recurso especial nunca poderá, né, e trazendo aqui um pouquinho para o nosso tema, nunca poderá discutir se houve violação ao artigo 124 da LPI, ao 129 da LPI, a algum dispositivo que trate de patentes. A nossa discussão no recurso especial que versa sobre a tutela provisória não será essa. Né? O dispositivo legal violado não pode ser esse. O dispositivo legal violado no recurso especial sobre esse tema tem que ser algum dispositivo que trate da questão processual relativa à tutela provisória. Ou seja, quais são os requisitos para conceder uma tutela provisória? Periculum in mori fumus boniores, para ser bem genérico. Onde estão esses requisitos? Estão lá no artigo 300 do CPC, talvez a gente consiga enquadrá-los no 209, parágrafo 1º da LPI, eventualmente numa outra legislação especial, mas sempre tem que ser um recurso especial vocacionado para discutir uma eventual infração de lei federal que diga respeito aos requisitos da tutela. Aí sim a gente consegue viabilizar, pelo menos em tese, esse recurso especial. Né? Eu cito alguns precedentes exatamente neste mesmo sentido. Ops. E aí, sem dúvida nenhuma, o terceiro fator, e esse é o de maior tensão sempre, é a súmula 7. Né? Porque uma decisão proferida no âmbito de uma tutela provisória, ela sempre está naturalmente, muito ligada a fatos e provas. Muito ligada. Né? E como vocês todos sabem, não é nenhuma novidade, o próprio STJ tem, né, muita reticência, alguma com razão, alguma nem tanta razão, a examinar fatos e provas. Né? Então, como que a gente concilia, ou como a gente conseguiria conciliar a vedação que é imposta pela súmula 7 com a necessidade de se discutir esses requisitos que estão umbilicalmente ligados a fatos e provas? Né? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês nesse ponto é o seguinte, essa discussão sobre vai revolver fatos e provas ou não, ela é sempre uma discussão que deve partir de um elemento central chamado acórdão. Se o acórdão é exauriente em matéria fático-probatória, você tem um cenário. Se o acórdão não é exauriente em matéria fático-probatória, você tem outro cenário. Né? Então, discutir abstratamente se cabe recurso especial por conta dessa questão não me parece muito adequado, porque eu sempre vou ter que olhar os acórdãos. Né? Mas existem algumas maneiras, talvez, e eu quero só destacar 3 aqui, algumas maneiras de a gente colocar fatos e provas nessa discussão, para permitir que haja esse reexame no Tribunal Superior. Né? É bastante interessante, por exemplo, perceber que as omissões, né, lato sensu, elas são tratadas de maneira diferente pelo STJ. Quando a omissão ela reside numa questão essencialmente jurídica, o STJ se dá por satisfeito quando você embarga de declaração e aponta a violação do artigo 1025, faz o pré-questionamento ficto e o STJ fala, beleza, então você fez o que podia fazer, eu vou examinar a questão mais de direito e menos de fato, porque aqui eu consigo aplicar o 1025. Mas o STJ, quando a omissão
é mais fático probatória, o STJ mantém aquela postura que tinha no CPC de 73 de continuar caçando as decisões. Né? Caçando, fala, não consigo aplicar o 1025 aqui, caço, mando rejulgar os embargos de declaração para complementação de matéria fática. Né? Então, primeira coisa é que a gente precisa trabalhar melhor com os embargos de declaração para complementação de fatos. Se eu quero discutir tutela provisória num recurso especial. Segundo ponto, que é algo que tem me afligido já há algum tempo. A gente precisa fazer mais diálogos entre a decisão de primeiro grau e o acórdão sobre a matéria fática. Porque muitas vezes a decisão interlocutória é muito rica em fatos, o acórdão não é tão rico em fatos assim, mas o acórdão não infirma aqueles fatos que foram considerados na decisão interlocutória. E aí, como que a gente estabelece esse diálogo? Né? A meu ver, uma primeira questão é, esse acórdão é naturalmente omisso. Porque se houve um conjunto de fatos muito importantes decididos na decisão, ou que foram objeto de consideração na decisão interlocutória, e eles não foram sequer mencionados no julgamento do acórdão, haveria aí uma omissão. E até mesmo, né, pensar na possibilidade de, eventualmente, que esses fatos, se eles não forem infirmados pelo acórdão, eles possam, em alguma medida, ser incorporados a esse debate. Tá? A mesma lógica, eu acho que dá para ser feita quando há divergência. Né? Voto vencido com voto vencedor. Às vezes, um considera algum grupo de fatos e o outro considera um outro grupo de fatos. Então, acho que esse diálogo é importante. E lembrar que justamente a tutela provisória ela é muito importante porque ela envolve a vida. E a vida é naturalmente influenciada pelos fatos, modificações das circunstâncias de fatos. O STJ não é imune a fatos novos. É que isso não sai nas notícias, isso não acontece, quer dizer, isso não é visto diariamente. Mas, eu digo, todo santo dia o STJ dá uma decisão convertendo algum julgamento em diligência. Todo santo dia o STJ recebe uma decisão ou recebe uma petição com fato novo. Né? E o STJ é um ambiente propício a receber fatos novos. Né? Não há uma vedação ao recebimento de fatos novos. Então seria muito importante trabalhar para efeito de tutela provisória com fatos novos. E aí eu já encerro para cumprir rigorosamente o meu tempo regimental, digamos assim, porque todo mundo tem direito a saber quanto é a sua pena previamente, e eu, né, já fui informado que a pena de vocês é de 15 minutos. Então, vamos lá. Algumas provocações para a gente terminar. Né? Será que um recurso especial contra um acórdão que concede uma tutela provisória tem mais chances de admissão do que aquele que é interposto contra um acórdão que nega uma tutela provisória? Né? Essa foi uma pergunta que eu me fiz quando eu preparava esse material e quer me parecer, e aqui eu estou diante de muita gente que sabe muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas quer me parecer que o juiz, quando vai conceder a tutela provisória, ele tem um esforço argumentativo um pouco mais qualificado do que quando ele vai negar. Né? E, para nossa matéria, né, o acórdão mais recheado de fatos, ou seja, o acórdão que concede uma tutela, ele seria mais benéfico à admissibilidade do recurso especial. Né? Será que um recurso especial contra acórdão que decidiu uma tutela inaudita altera parte tem mais chance de admissão do que aquele que contra um acórdão que decidiu uma tutela após o contraditório? Aqui me parece que sim. Né? Aquele que é definido ou que é examinado diante de uma tutela sem contraditório, né, ele tem mais chances de ser examinado pela STJ justamente pela falta do contraditório. Porque a gente tem que apontar como violado o artigo 300, mas nada impede que a gente trabalhe com as outras regras do sistema. Né? As regras de direito probatório, as regras de contraditório, elas são importantes neste contexto. Então, quer me parecer que sim. Ops. Será que um recurso especial em que se concede uma tutela provisória em matéria de patentes ou de desenho industrial, será que ele tem mais chance de admissão do que, por exemplo, se um recurso especial versar sobre marcas? Quer me parecer que sim, novamente. Né? E eu cito um julgado que para mim é muito emblemático nesse sentido. Né? Porque as patentes e os desenhos industriais naturalmente são ambientes, né, em que a dilação probatória é muito importante.
Se é assim, se isso é verdade, não é menos verdade que uma tutela provisória é cada vez mais excepcional dentro desses ambientes. Então, sobretudo nas hipóteses em que se concede, né, o controle a ser feito pelo STJ me parece mais plausível, né? E por último, uma última questão, será que um acórdão que examinou uma tutela provisória de evidência ou da evidência tem mais chance de admissão do que um em que se examinou a questão sob a ótica da urgência? Quero me parecer novamente que sim, né? Um dos pontos mais rico em fatos é a urgência. Então, quando a tutela da evidência entra para a proteção do direito evidente sem a necessidade de urgência, você retira pelo menos uma parte dos elementos desse ponto, tá bom? Então, cumprindo fielmente o tempo que me foi proposto, eu agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês. Espero que eu tenha conseguido recompensar toda a honra que me foi feita a partir desse convite. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Sua palestra foi muito boa. Esse tema a gente enfrenta no nosso dia a dia aqui no escritório. As ações de patentes, tem as ações de desenho industrial, as ações de marcas. Então, realmente, foi bem esclarecedora a sua palestra e é um tema que, como eu disse, é o nosso dia a dia aqui. O próximo tema é outra matéria altamente interessante e é uma matéria que a gente que está muito mais até no nosso dia a dia, que é a questão das tutelas provisórias envolvendo plataformas e comunicação de redes. Tá? Esse assunto a gente vê na mídia, vê em tudo que é lugar, porque tem a ver com remoção de conteúdos ilegais de plataformas, aqueles conteúdos que às vezes têm difamação, injúria, fake news, bloqueio de perfil, remoção de cadastros. Quer dizer, é um assunto que está bem na mídia e que a gente acaba tendo contato com ele de uma forma ou de outra. Quem vai falar sobre ele é o Antônio Aurélio Duarte, que é juiz de Direito aqui do Tribunal do Rio de Janeiro. Ele é pós-doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, pela USP, também pós-doutor pela UERJ, doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, que foi revalidado pela UERJ, mestre em Direito pela UERJ, possui pós-graduações pela Universidade de Salamanca, 2 pós-graduações, e é professor do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. E é autor e coautor de diversos livros na área de direito. Antônio. Fica à vontade. Se eu colocar aqui, vocês conseguem ouvir? Patrícia, tudo bem? Não? Tem que segurar? Ih, eu não sou bom no microfone. Me deram um microfone, é um perigo fazer isso. Primeiro, gente, eu queria agradecer muito ao Daneman, ao escritório Daneman, ao IDS pelo convite, ao meu irmão Marcelo Mazzola. É um orgulho, uma alegria dialogar com os advogados. Que bom que eu estou aqui e que venham outros convites. É muito legal estar com vocês aqui. Quero cumprimentar a Natasha, o Gustavo Quintanilha, que são meus colegas de magistratura, e render uma especial homenagem ao professor Alexandre Câmara, que é meu professor de uma vida toda, meu irmão fraternal, a quem me inspirou para seguir o processo, e se eu dei algum passo no processo, eu devo a ele. Claro. Eu falei que eu tenho um problema com o microfone, sério. Me dá o microfone, eu queria que tenha igual aquele do Silvio Santos, para ficar aqui, mas eu não consigo. Bom, gente, o meu tema foi tutela provisória em face de plataformas de comunicação em redes sociais. Eu vou tentar acelerar, porque eu condensei bastante material para passar para vocês. E se eu falar muito rápido, não estranhe. Bom, primeira coisa, manejando um pouco o conceito de tutela provisória, a gente tem que tratar e lembrar que ela trabalha a distribuição do ônus no processo. A ideia é uma sumariedade da cognição. Mesmo que não existisse no ordenamento a previsão das tutelas provisórias, por força dos dispositivos da duração razoável do processo, da inafastabilidade, da prestação jurisdicional, ela seria e estaria presente nas nossas vidas, tá? Devemos pensar que também, em decorrência do poder-dever integrativo do juiz, do poder geral de cautela 300 e 301, também a gente tem marcado esse valor tão precioso. Um ponto que merece também a nossa atenção é que, mesmo que não existissem previsões relativas às tutelas, elas estariam nas nossas vidas por força constitucional, por razão constitucional. Mas o meu tema sensível não é esse. O tema da gente
é trabalhar a rede social. E eu não posso falar isso dentro da ideia de propriedade industrial sem trabalhar o marco civil da internet. O marco civil da internet é duramente criticado, chamado por boa parte da doutrina de Código de Defesa dos Provedores. Por quê? Porque hoje, meus amigos, nas redes sociais, nós temos a maior força de trabalho gratuita da história. Nunca tanta gente trabalhou para alguém de graça como a gente tem nas redes sociais. E o que isso gera? Isso gera empresas bilionárias com pouquíssimas obrigações, muito lucro, baixo trabalho e um dever de responsabilidade muito restrito. Especificamente, quando a gente trabalha o Marco Civil, no artigo 19, tem um parágrafo primeiro, que é o parágrafo primeiro que trata que a ordem judicial que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apoiado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. O que eu tenho de requisito aqui? A ordem judicial ela tem que ser específica, ela tem que identificar precisamente o que eu quero afetar, ela tem que ser clara com relação ao que eu quero afetar, eu tenho que proferir a ordem em prazo razoável e proporcional para indisponibilização. Notem que a expressão que eu usei foi indisponibilização. Indisponibilização não é apagar. Se eu apago, eu afeto prova. Se eu afeto prova, eu não posso partir para julgamento de mérito. É tornar inacessível ao usuário. É essa a ideia central. A partir daí, o STJ desenvolveu uma jurisprudência tendo como base o RESP 1.648.647, que ele identifica e ele traz alguns requisitos que são necessários para que a gente observe. Identificação clara e específica do localizador de conteúdo infringente, como eu já falei com vocês. Fornecimento do localizador é obrigação do requerente. O requerente tem que trazer esse localizador. A necessidade de identificação não é apenas uma garantia dos provedores de aplicação, mas um critério seguro para que os juízes possam verificar o cumprimento da determinação de remoção daquele conteúdo. Se vocês tiverem curiosidade, depois eu passo, eu tenho esse material. Tem um julgamento muito interessante do TSE, em que ele é profundamente detalhado na representação 060.1686-42.2018.6.00.0000. Nele você tem claramente descrito, eu tenho esse material, posso deixar aqui para o Instituto, tá? Como os artigos que eu pesquisei. Mas quando a gente fala de rede social, a gente fala de um movimento transnacional. A gente fala de uma ordem mundial. E não tem uma lei mundial para isso. A gente tem um movimento promovido e especialmente abraçado por ONGs e sociedades civis. Delas partiu a ideia do estabelecimento de protocolos internacionais de boas práticas. Tá? Neles, meus amigos, se destacam, e eu pesquisei os principais protocolos internacionais, sensivelmente valores como direito à liberdade de expressão, devido processo e transparência. Nos principais instrumentos, e eu digo principais regulatórios das práticas internacionais, principais por quê? Porque eu falo de reconhecimento mundial, eu falo de número de pesquisadores envolvidos, eu falo de comprometimento científico daqueles que mergulharam para preparar esses protocolos, adesão e participação da sociedade civil. Eu não falo de qualquer coisa, eu falo de material de cunho científico aplicado transnacionalmente. Eu posso citar para vocês alguns, e quem tiver interesse depois de pesquisar, eu tenho todos eles à disposição para vocês. Princípio de Manila, 2015, Santa Clara, 2018 e 21, Equitas do Devido Processo Legal Online, de 2021, Guia do Conselho da Europa sobre Moderação de Conteúdos, de 2021, e Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos. Desses, e aí quando a Câmara me ligou, falou, Antônio, a gente tem que fazer um trabalho bacana no IDS, eu entrei em pânico, né? Porque juiz trabalha rede social, a gente mal tem rede social e eu tive que pesquisar, e eu pesquisei nesses protocolos todos que existem, quais são os direitos e os deveres ali entabulados e mundialmente seguidos. Com relação a direitos, nós temos direitos humanos e privacidade, facilitação da cooperação, Gustavo, da nossa cooperação, evitar abuso, liberdade de expressão, devido processo, privacidade, igualdade, liberdade de associação, liberdades fundamentais, proteção de dados pessoais, proteção à propriedade intelectual e direitos civis. Deveres: transparência, imparcialidade, acessibilidade, dever de remediar conteúdos nocivos, compromisso com direitos humanos, competência cultural, descentralização, isso é muito importante, da moderação do conteúdo, previsibilidade e due diligence
sobre proteção de direitos humanos. Existe uma crítica colocada em todos esses protocolos que vocês têm que botar na cabeça, que é a seguinte: plataformas digitais são entidades privadas, autorreguladas. Só que essas plataformas tomam decisões relativas aos direitos humanos fundamentais da gente. São empresas decidindo o caminho de interesses e de direitos muito importantes da gente. A crítica que vem é que falta legitimidade democrática para elas tomarem essas decisões. Estados democráticos são eleitos. Estados democráticos, a gente tem voto, a gente tem sistema de freios e contrapesos, a gente tem prestação de contas, a gente tem fiscalização. O que a empresa tem? É ela que diz se você vai ser banido ou não. Então tem que ter um regramento com relação a isso. Daí, esses protocolos todos, eles trazem mundialmente alguns valores. E aí eles vêm dizendo, em complemento, preservação dos direitos humanos, moderação, disseminação regrada, preservação da liberdade individual no ambiente online. E eu destaco, como processualista e aluno do Câmara, o princípio Equitas sobre o devido processo legal de 2021, iniciativa de um grupo fantástico de cientistas e acadêmicos, que diz: no ambiente das empresas, você tem que observar o resguardo ao devido processo legal aplicado às medidas de moderação. Eu não posso atropelar. Eu não posso receber uma comunicação de que um motorista assediou, ele é simplesmente banido, chutado. Porque é isso que acontece. Isso tem impacto na vida de um motorista de Uber. Pensando. Preocupação com a manutenção da justiça online para que sejam garantidos os direitos humanos, as liberdades fundamentais e o Estado de Direito. E, para mim, o principal, defesa da chamada, abre aspas, independência do saber espaço. Bom, a gente ouviu aqui no Brasil, durante muito tempo, a história da censura. No Brasil vive censura. Eu não vou entrar em debate político. Tudo isso aqui que eu escrevi é completamente vazio de propósito político. Eu pesquisei e trouxe esse material para vocês. O Brasil nunca viveu censura. Está longe de viver censura. Quem falar isso é mentira, tá? Nós temos reais casos de censura pelo mundo e bloqueios justificados. China, Irã, Rússia, Turquia, Venezuela, Vietnã, Coreia do Norte e Arábia Saudita são alguns exemplos. E eu posso dar um exemplo muito bacana para vocês, que é o Grande Contrafogo chinês. O Grande Contrafogo é um software desenvolvido pelo Ministério da Segurança que bloqueia informações que possam prejudicar a população, que possam invadir ou mudar o conceito social daquele povo. Somente se consegue acessar a material e a conteúdos de rede na China usando VPN. Só para vocês terem uma ideia, 40% dos chineses usam uma rede clandestina para acessar material. O que eu falo com vocês? Vamos imaginar o nosso mundo sem isso aqui. Só algumas coisas proibidas lá. Sites bloqueados na China, redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram não se usa. Apps, Google Play, WhatsApp, você não pode usar. Motores de busca, Google, não pode usar. Vídeo, YouTube, entre outros. Meios de comunicação, New York Times, El País, Financial Times, entre outros. Plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime não pode ser usado. E ferramentas de trabalho como Google Drive, Gmail, você não pode usar. A gente tem censura? Eu acho que a gente não tem, né? A gente tem que ter um critério de comparação. A gente só pode dizer comparando contra o povo. Eu acho que a gente não tem isso. Especificamente no caso do Twitter, eu mergulhei no voto do ministro Alexandre, pesquisei e fui olhar, e duas coisas eu vou dizer a vocês. Primeiro, na minha visão, a decisão é absolutamente primorosa. Ela é fantástica. Ela é muito bem escrita. Ela pegou os pontos centrais. Ele foi genial na confecção, na escrita disso. 2, reiterar a vocês que eu não sou lado A, nem lado B, e nem quero ser, e nem posso ser. Né, Alexandre? Se a gente fizer isso, eu estou no CNJ no dia seguinte, eu tenho que estar. Porque juiz tem que ser imparcial e isento, e a gente não tem que ter proposta política. Mas vendo o voto, quais são os valores principais ali, caminhando para o final, afirmados? Respeito à liberdade de expressão nos termos da Constituição Federal, limitada ao ordenamento e regulamento nacional. 2, livre iniciativa, desde que essa iniciativa não conflite com os princípios legais do país que se aplica. Livre concorrência e defesa dos direitos do consumidor, porque a gente está trabalhando de um valor ali presente. Obrigação de indicação de um representante legal no território nacional. Qual é a finalidade disso? Evitar que a sociedade atue fora do alcance da fiscalização e do controle público em condições privilegiadas e favorecidas se comparado aos demais agentes do país. O que eles queriam era uma coisa que não existe. Eles não queriam ter representante aqui e não se submeter a nada. Fica um pouco complicado, né? Sujeição à legislação brasileira para qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda
de tratamento, registro, dados pessoais e comunicação. E aí vem uma crítica que eu acho bacana. Os gestores não podem atuar como sociedades, como entidades supranacionais ou estados soberanos. Eles não são estados soberanos. Eles não podem agir como entidade supranacional. Eles têm que sujeitar ao regramento jurídico do país que eles servem. É o mínimo. A gente escolheu viver em sociedade, né? Quando a gente escolheu, a gente se submeteu. Por que eles não vão submeter? E especialmente a Suprema Corte. Flagrante conduta de obstrução à justiça, incitação à desobediência, violação à soberania do país e uma conexão dolosa, instrumentalizada e criminosa com redes sociais. Cumprimento, aí vem o contraponto. Eu estou falando do X. Cumprimento por parte do Google e da Meta de todas as determinações ali expostas. Se os dois cumpriram, por que o outro não pode cumprir? Qual é a razão lógica disso? Não tem. Na verdade, a gente tem, caminhando para o fim, o conflito permanente entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. Pergunta, isso aconteceu na Austrália, quando foi colocado lá? Não, cumpriram. Isso aconteceu na União Europeia, quando foi levado lá? Também não, também cumpriram. Por que a gente não vai cumprir aqui? Qual a razão? Por quê? Na verdade, meus amigos, o voto destaca bem que a medida aquilo não pode ser usado como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. O abuso no exercício da liberdade de expressão para a prática de condutas verdadeiramente ilícitas. Nós temos ali comprovado divulgação massiva de desinformação, discurso de ódio, atentado ao Estado Democrático de Direito, violação à livre escolha do eleitorado ao se afastar os eleitores e eleitoras de informações reais e corretas. A gente tem que ter consciência de uma coisa, e isso está documentado. Existem 81 países que convivem com um negócio que a gente chama de cybertropas. São grupos, na verdade, que trabalham uma guerra que a gente não enxerga, uma guerra que está por trás da gente, que, na verdade, manuseia a utilização de algoritmos de emoção associada à comunicação. É uma verdadeira indústria do ódio e da desinformação. E fechando com o nosso tema aqui das tutelas, aqui a gente tem uma coisa muito bacana em termos de inovação nesse voto. Porque ele não adotou só o padrão da multa, o padrão convencional. Ele fez uma outra coisa e aí casa com aquela ideia da atuação criativa e do poder de cautela sempre presente na atuação do julgador. Ele impõe a criação de obstáculos tecnológicos capazes de viabilizar a utilização do aplicativo X dentro do sistema iOS e dentro do Android. Ele comanda as duas empresas dizendo Apple, Google, vocês têm que criar obstáculos de acesso, obstáculos claros de acesso. Aí ele dá um segundo passo. Ele diz, determina que se retirem das lojas de venda Apple Store e Google Play os aplicativos. Dificulta mais o acesso ainda. Dá um outro passo. Provedores de internet fixa, Oi, Algar Telecom, NetVirtua e todos eles, vocês têm que inserir obstáculos tecnológicos capazes de viabilizar a utilização do material do aplicativo X. E o mais bacana, para finalizar, que ele faz o mesmo com relação às redes móveis. Ele diz, redes móveis, vocês não têm como facilitar o acesso, vocês têm que fazer exatamente o contrário. Deu tempo. Bom, eu queria mais uma vez, e eu tenho mais um minuto, Claro. agradecer muito a Aliás, você teria vários minutos, porque está tão interessante que eu acho que poderia continuar falando, porque esse tema é muito legal mesmo. Quando o Alexandre me ligou, e o Mazola também, eu falei, eu primeiro achei que era trote do Alexandre. Eu falei, ele está querendo que eu fale de rede social, ferrou, o que eu vou fazer? Aí sabe aquelas 3 horas de pânico que você tem? Aí você fala, não, eu sou uma pessoa com 49 anos que já precisa usar óculos para ler, eu tenho que ter calma. E eu tentei separar o material, eu tenho o material de pesquisa para vocês, eu sei que vocês trabalham com advocacia e precisam disso. Se depois o escritório quiser, eu passo. É uma delícia conviver com a advocacia, tratar assim com a advocacia. Eu ouço e ouvi a minha vida acadêmica a história de que a ofensa a um juiz na Itália é a ofensa a um advogado, e a ofensa a um advogado é uma ofensa a um juiz. Então, quando a gente está aqui junto, a gente está vivendo um outro lado muito mais gostoso, que é a irmandade, a fraternidade que tem que existir entre as nossas profissões. Tá? Um prazer, muito obrigado para vocês pela paciência.
Pô, Antônio, muito obrigado. Assim, sem palavras, foi sensacional. Eu acho assim esse tema muito interessante. Eu particularmente adoro. Eu acho que tem essa questão internacional versus nacional. Como é que isso é regulado? Como é que isso é protegido? Então, realmente, assim, foi muito legal. O próximo tema também é muito legal e faz também parte do nosso dia a dia, que é a questão da execução da multa por descumprimento da liminar. Esse é um tema que a gente, aqui no escritório, principalmente nas ações de patentes, ações de marcas, a gente acaba enfrentando quase que mensalmente, semanalmente. E recentemente teve um julgado do STJ que deu uma modulada, até trazendo de volta o tema 743, que é a questão da execução da multa depois da sentença de mérito. A desembargadora Natasha vai falar sobre esse tema e, para a gente, é uma alegria ouvir sobre isso, porque, novamente, a gente é parte do nosso dia a dia, é parte das ações que a gente cuida, a gente enfrenta isso. E a desembargadora Natasha é desembargadora do Tribunal do TJ, aqui do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Direito pela Universidade de Gama Filho. Ela é vice-presidente do Fórum Permanente de Processo Civil da Emerge. É coordenadora de pós-graduação do Censo de Processo Civil da Emerge. É professora de Direito de Processo Civil da Emerge. Professora convidada da pós-graduação da Cândido Mendes, da Faculdade Supremo. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, além de ser autora de diversos livros, capítulos e artigos. Desembargadora, por favor. Bom dia a todos. Eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para fazer parte desse evento. Agradeço muito o convite e a confiança depositada pelo Instituto, e em especial agradeço nas pessoas do desembargador Alexandre Câmara, doutor Marcelo Mazzola, e espero poder corresponder à confiança que me foi depositada. Bem, falar de execução de multa em relação à tutela provisória está muito dentro de todas as demandas de propriedade industrial, porque uma violação de marca, uma violação de patente, uma violação de dress code, que precisa ser inibida antes do provimento final, ela precisa de meios de efetivação sob pena de não se dar o devido reconhecimento do direito. E antes de falar da questão da execução propriamente da multa, eu queria fazer uma passagem pela discussão da questão do valor da multa, até por conta de um recente julgamento também do STJ, que a multa pode ser reduzida, não pode ser reduzida, o que pode ser reduzido, o que pode ser alterado, o que não pode ser alterado. Essa discussão não é nova. Isso começou antes do CPC atual, com o julgamento do tema 706 do STJ e a fixação da tese que é a decisão que comina a multa cominatória não preclui não fazendo tampouco coisa julgada. Sobrevindo o CPC de 15, no 537, parágrafo 1º, apesar de estar ali escrito com todas as letras que o que se pode alterar de ofício a requerimento é a multa vincenda, como já tinha esse tema, nos juízos de primeiro grau e nos tribunais de segundo grau, isso virou um barata-voa. E a não separação de multa vincenda e multa vencida virou a regra. A quantidade de vezes que se via uma modificação da multa já vencida
principalmente o argumento aqui está havendo um enriquecimento sem causa, é muito grande. E me chama a atenção essa questão, o enriquecimento sem causa pela incidência da multa, mas espera aí, a multa só está incidindo porque uma ordem judicial está sendo descumprida e continua sendo descumprida. Então, causa ela tem. Nunca me foi de causar dúvida que o que pode e deve ser revisitado sempre é a multa vincenda, seja para majoração, seja para modificação de periodicidade, seja para fazer cessar a incidência da multa e buscar outro tipo de medida. Por quê? Esse é uma questão que, em demandas sensíveis, como demandas que envolvem propriedade intelectual, precisam ser acompanhadas de perto pelos advogados, até para alertar o juiz, se chegou a um ponto em que a multa está se demonstrando ineficaz para aquela medida ser efetivada, é sinal que outra medida tem que ser tomada. E as medidas executivas atípicas já declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, previstas no 139, inciso 4, me parecem aqui de total cabimento. E sempre que eu falo isso, sempre me lembro, mas essa questão está suspensa por conta da afetação do tema 1137 pelo STJ, que está apreciando a questão dessa aplicação das medidas atípicas, mas se a gente pegar os paradigmas que estão afetados, o que o STJ está discutindo é a questão da aplicação de medidas atípicas em execuções de pagar e não em execuções de fazer. Então, para fins de execuções de fazer, a afetação e a ordem de suspensão do tema 1137 não tem nenhuma influência. E aí, nesse diálogo entre a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a advocacia que se trava hoje, me parece que uma questão que a gente deve manter vivo, e o judiciário precisa da provocação dos advogados para isso, porque por melhor que seja o juiz, é difícil ele estar pegando o processo todo dia para verificar se a medida coercitiva está mantendo a sua eficácia. Isso é de mais fácil controle pela parte interessada, para aí sim fazer essa revisitação e talvez substituir aquela multa já aplicada por uma medida mais eficaz. Agora, a multa vencida, ela está incorporada no patrimônio do credor. Ela já venceu. Essa questão de ficar alterando multa, principalmente para reduzir, porque eu nunca vi nenhum acórdão alterando a multa vencida para aumentar. É só para reduzir. E o argumento é sempre esse. Ela atingiu um patamar irrazoável. Me lembra muito a questão da discussão dos honorários advocatícios antes da fixação do tema 1076. Porque esses honorários aqui estão fixados num valor astronômico, né? Como se coubesse ao judiciário ficar ditando teto de remuneração de advogados. E aqui reduzir a multa ao argumento atingir um valor irrazoável, desproporcional, sem indicar o que seria razoável e proporcional. São alterações de valores completamente aleatórios. Você sai de 500 mil e aparece lá um 10 mil, sem nenhuma justificativa. Antes de iniciar a faculdade de Direito, eu cheguei a cursar algum período na faculdade de matemática. Então eu tenho algum conhecimento de ciências exatas, agora essa conta eu não consigo explicar. Como é que de 500 se cai para 10 sem nenhuma explicação?
Já falei da questão do argumento do enriquecimento sem causa, que a causa está ali, a causa está no descumprimento da medida judicial. Agora, isso começou a dar uma melhorada com o julgamento recente, salvo engano, em setembro, pelo STJ, do embargo de divergência 1.766.665, 1.766.665, que a ementa não ajuda muito, porque eles colocaram na ementa que a modificação realmente só é possível em relação à multa vincenda, mas colocam também a problemática de reduções sucessivas em possibilidade de preclusão para o adjudicado. O acórdão desse RESP não é de fácil leitura. Ele tem, se não me engano, 59 páginas. E é aquela questão de, em vez de ser um acórdão congregando o entendimento per cúria, não seriam os votos per seriatum, e aí você tem que ler até tentar chegar a uma conclusão do que a corte, afinal de contas, decidiu. Eu tentei fazer essa leitura e, a meu juízo, que eu já sabia que era o entendimento do professor Alexandre Câmara, que já tinha lido o acórdão antes mesmo de eu conseguir imprimir o acórdão, ele já sabia o acórdão todo. A minha leitura desse acórdão é que o STJ decidiu que não se admite modificação em multa vencida. No texto do voto do vencedor, há duas passagens muito claras. O ministro fala: a partir da análise dessas regras, percebe-se a nítida intenção do legislador de autorizar a revisão ou exclusão apenas da multa vincenda, ou seja, a decisão não pode ter eficácia retroativa para atingir o montante acumulado da multa. E aí ele cita vários doutrinadores e continua: não há motivo para submeter a modificação e a exclusão a regimes jurídicos diversos. A regra do 537, parágrafo 1º do CPC, deixa claro que o legislador optou por preservar as situações já consolidadas, independentemente de se tratar da multa que está incidindo ou do montante oriundo de sua incidência. Então, a conclusão que eu tiro é que, sem nenhuma dúvida, o STJ, ele firmou a posição de que o que cabe ao julgador modificar, alterar ou cessar é a incidência na multa para frente e não retroagir. E por que tem essa menção à redução apenas uma vez, que é o que está se entendendo? O que está sendo lido nos tribunais de segundo grau só pode reduzir uma vez, depois não pode mais. É que nesse caso concreto, já havia tido uma redução anterior, se discutia uma pretendida segunda redução, e aí isso foi colocado no acordo como um esforço argumentativo para indicar que, ainda que não fosse a impossibilidade de se alterar a multa já vencida, neste caso aqui haveria uma preclusão pró judicato, porque já houve essa revisão. A leitura que eu faço, então, dessa decisão do STJ é que não é que a multa pode ser reduzida uma vez. Ela não pode ser reduzida. E o que leva à citação dessa questão, dessa redução e da preclusão pró judicato, é que neste caso concreto que deu origem a esse entendimento, já havia tido uma redução anterior utilizada como esforço argumentativo. Como a gente está na esfera acadêmica, eu posso falar, eu tenho minhas reservas se isso devia ter constado na ementa. Eu acho que não deveria ter constado na ementa, mas da leitura do acórdão eu não tenho nenhuma dúvida em relação ao que o STJ decidiu.
Passando à preocupação em relação à execução da multa, o problema foi a tese fixada, e na verdade esse julgamento foi de 2023, é que o acórdão só foi publicado agora, no RESP 1.883.876, onde consta na tese, no item 5, é inviável o cumprimento provisório das astrentes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. Eu tenho muitas críticas a esse julgamento. Por quê? Qualquer tutela provisória depende de confirmação. E não é por isso que ela não é exequível. Afastar a execução da multa, do cumprimento provisório da multa ao argumento de que ela ainda não foi confirmada em sentença, não é o que diz o 537 do Código de Processo Civil, lá no parágrafo 3º. E, em relação à irreversibilidade, já há uma proteção legal, que é a vedação do levantamento antes do trânsito julgado. E em se tratando de processos em relação à propriedade industrial, impedir o cumprimento provisório da multa, ainda que não vá ser levantado, impede um efeito pedagógico. Por quê? O que importa para o credor, o autor, não é a multa, é a efetivação da decisão judicial. Agora, uma forma de dar maior coercitividade à multa imposta é exatamente fazer uma constrição. A hora que aquele que tem que retirar um produto do mercado, parar de violar uma marca, uma patente, tiver os ativos financeiros bloqueados, ele vai começar a pensar 2 vezes, é melhor eu cumprir essa decisão aqui. Então, esse entendimento fixado pelo STJ, o acórdão foi publicado agora, me parece que ele vai acirrar essa discussão em relação à efetividade da força da tutela provisória, que tira até um pouco da coercitividade da decisão. Eu já estou acabando, já vi que eu passei o meu tempo. E ainda vai trazer problemas mais à frente, que é a questão do quanto a que chegou essa multa, porque eu só vou poder começar a execução provisória depois da sentença. E, finalmente, eu trago aqui ainda uma outra questão, que é a gente ficar atento ao julgamento do tema 1296 do STJ, que está afetado, e vamos ver se eles vão alterar ou reafirmar a jurisprudência em relação à súmula 410. A discussão é exatamente essa, a questão da necessidade ou não da intimação da parte para fins do cumprimento da obrigação de fazer, que tem tudo a ver com multa, que hoje, se aplicar a súmula 410, só começa a incidir se intimado pessoalmente. Muitos entendem que a súmula 410 está superada pelo Código de 15, é isso que o STJ vai definir, e é uma questão que, pela relação com todo o tema, a gente tem que ficar atento a esse julgamento. Bem, só para fechar aqui, me parece que o mais essencial em relação à multa e tutela é essa interlocução frequente entre a advocacia e o judiciário para indicar a multa aqui não é mais uma medida eficaz. Vamos buscar uma outra forma de cumprimento dessa tutela. E lembrar sempre aqui ao judiciário, a hora que a gente reduz uma multa, a gente não está só prejudicando o credor, a gente está desprestigiando a nossa própria decisão. É uma decisão que eu tomei, eu
fixei uma multa para ela ser cumprida e depois eu premio aquela parte que descumpriu a minha decisão judicial. Então, isso não me parece nem um pouco lógico. Eram essas as colocações que eu tinha que fazer dentro do tempo. Eu, mais uma vez, agradeço pelo convite. Muito obrigada. Desembargadora Natasha, a gente que agradece, foi excelente a apresentação, vários temas que estão no nosso dia a dia. Eu vou abrir rapidamente para perguntas. Patrícia, posso? Abrir pra... Não eu fazer, eu estou dizendo, dá para abrir para perguntas, tem tempo, né? Tá bom. Pessoal, perguntas? Tem alguma no chat? Olha, são 11h05. Tá bom. Já que ninguém quer fazer, eu vou fazer. Uma pergunta para o Antônio Aurélio. Em função daquela decisão do X, qual é a sua opinião sobre o fato de, naquela decisão, ter sido prevista uma multa para os particulares que usassem as VPNs? Eu acho, Alexandre, que bate na força criativa do que a Natasha estava falando agora. E ela estava falando e eu estava pensando o seguinte: às vezes, será que não é uma boa ideia a gente bloquear e transferir os valores, como ela estava dizendo aqui? Talvez só transferir, deixar o dinheiro depositado, gerar uma medida, um passo à frente. Eu acho que estender para outras pessoas sem o devido processo legal lá é uma medida um pouco mais complicada. Eu acho que estende demais, a gente traz a discussão intraprocessual para alheios a isso. Eu acho que tem que trabalhar a força criativa para cumprir aquela decisão. O fato é que se foi criativo ali. E criativo com uma coisa que uma vez uma desembargadora, eu era juiz auxiliar do Luiz Fernando, ela me liga e fala assim, deixa eu ficar em pé, o que dá para falar? Eu acho que meu computador foi invadido. E aí eu fui correndo para lá. Falei, o que houve, desembargadora? Ele desligou sozinho. Ele, na verdade, tinha entrado no programa daquele de atualização, o computador, na hora que ela ligou, desligou sozinho. Então é uma coisa que a gente não entende. A gente tem uma dificuldade. Talvez até no futuro a gente tenha equipes dentro do próprio tribunal que nos assessorem para trazer tecnicamente ferramentas para dar esse passo à frente. O que vale, eu acho, é sempre ter a coragem e criatividade para tomar a decisão correta, para não desprestigiar a justiça. Mas eu penso assim, tia. Mais alguma pergunta, pessoal? A minha pergunta é para a desembargadora Natasha. Primeiro, parabenizar pela palestra, absolutamente clara, precisa, em linha com a jurisprudência. A minha dúvida é sobre a multa que é estabelecida numa tutela provisória. Essa tutela provisória é suspensa pelo tribunal em agravo e, subsequentemente, é restaurada. Esse interregno entre a suspensão da multa e a sua restauração, ele deve ser computado com um período de multa vencida ou durante a suspensão não se aplicaria essa multa? Não é nenhuma afirmação taxativa, porque isso aí a gente encontra entendimentos de todos os lados. Agora, a meu juízo, a hora que o tribunal ele revê a decisão, ele faz uma repristinação da decisão anterior, fazendo com que aquele período de suspensão fique sem efeitos jurídicos na medida em que, na verdade, a decisão do tribunal se fez substituir aquela primeira que foi fixada, onde a multa correr, nesse caso, sem interrupção de fluência. Pessoal, pelo adiantar da hora, muito obrigado. Vamos para o coffee break agora, para ter o segundo painel depois. Muito obrigado.